Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da origem do medo. A questão do medo é algo que afeta todas as pessoas, independente da sua idade, da sua religião, da sua crença, da sua condição financeira, enfim. É uma emoção que afeta desde a criança até os mais idosos. Porém, você já se perguntou qual é a origem do seu medo? Muitas pessoas acabam me consultando a respeito dessa questão, porque elas me dizem: Adiran, eu sinto muito medo de coisas que eu não sei exatamente quais são essas coisas. Eu não sei exatamente de onde estão vindo os meus medos. Muitas das vezes, o medo, ele não tem uma forma exata, né? Você não consegue defini-lo exatamente da forma como você gostaria. Na verdade, o medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, que dentro disso nós demonstramos um receio de fazer alguma coisa, geralmente por nos sentirmos ameaçados por alguém ou por alguma situação, tanto a nível físico como a nível psicológico. E aí isso vai causando o pavor, que é o medo exagerado. Às vezes também você pode se sentir amedrontado por situações em que você mesmo se colocou. Aí envolve a questão do sentimento de culpa, também, que está relacionado com o medo. E nisso vai causando inúmeras sensações no nosso corpo, como, por exemplo, a alteração dos batimentos cardíacos, tremores, calafrios, vão provocando inúmeras sensações que vão fazendo com que o seu corpo comece a desencadear essa emoção dentro do contexto do medo. Então, o medo é uma reação psicopatológica diante de qualquer objeto que você não tenha uma relação, né, íntima com esse objeto. Como, por exemplo, se você vê uma caixa fechada em um determinado local, imediatamente você já aciona esse mecanismo de medo dentro de você. Você não corre diretamente para pegar o objeto. Você vai na direção desse objeto, porém você tem um pouco de receio de abri-lo imediatamente, se você não sabe a origem, a procedência desse objeto. Então, imediatamente, o nosso organismo já aciona essa sensação do medo. Mas vamos adiante com respeito a essa questão. Existem muitas formas de manifestações do medo, como, por exemplo, uma agitação, uma preocupação, a ansiedade, o nervosismo, a tensão, né, o pavor, as fobias. Todos esses tipos de emoções são sentimentos que nós vamos nutrindo ao longo da nossa vida. E sempre o medo ocorre por causa de alguma coisa que ainda nem aconteceu. Ou muitas vezes por conta de algo que aconteceu lá no passado e que nós não conseguimos esquecer. E nós vamos arrastando todas essas emoções que já deveriam ter sido deixadas para trás. E nós continuamos vivenciando essas emoções durante o nosso dia, até mesmo durante o sono. E isso acontece porque nós ficamos o tempo todo identificados, dentro da nossa mente, fica identificado com esses padrões que já ocorreram e padrões que ainda nem ocorreram, né? Situações que não ocorreram ainda. Então isso vai gerando dentro da pessoa uma angústia, e essa angústia acaba se transformando no que nós chamamos de medo. Mas nesse exato momento, eu perguntaria para você: quais são os seus medos? Você, nesse momento, está com medo de quê? Ou de quem? Não é? Então, talvez você consiga promover essa resposta para si mesmo. Porque nem sempre, quando alguém te perguntar, né, você está com medo de quê? A resposta vai surgir imediatamente. Você vai ter que pensar um pouco. E aí a sua mente ou vai ter que se projetar para o futuro ou retroceder no passado. Vocês percebem que há algo muito importante nesta questão? Se a pessoa acaba ficando com medo o tempo todo de algo que aconteceu no passado ou de algo que ainda não aconteceu, é porque ela não está com a sua mente focada no seu presente, no seu aqui e agora.
Muitas vezes o medo, além de ter as suas inúmeras causas, obviamente, mas nós podemos resumi-la em um único medo, né? Dentro daquilo que eu preparei para a nossa conversa hoje. Obviamente que podem existir muitas outras causas, mas o que eu posso observar, e o que eu tenho observado quando estou fazendo o trabalho com as pessoas, é que a grande maioria tem medo de perder algo ou alguém. Ela tem medo de falhar, ou ela tem medo de se machucar ou machucar alguém. E, na verdade, tudo isso é o medo da morte e da destruição, o medo da autodestruição, o medo de se expor, o medo de não ser aceito, o medo de que a pessoa não concorde com as ideias dela. E dentro disso, nós podemos ver que muitas pessoas poderiam estar colocando seus talentos, fazendo inúmeras coisas importantes, tanto para si quanto para as pessoas ao seu redor, mas ela fica mergulhada nesse sentimento de medo. Então ela começa a pensar, se eu fizer algo, o que as pessoas vão pensar a meu respeito? E até mesmo ao contrário, né? Se ela não fizer, o que as pessoas vão pensar? Então isso acontece muito com as pessoas que acabam se anulando por conta de realizar aquilo que as pessoas desejam que elas façam, por conta daquilo que as pessoas vão pensar sobre ela. No entanto, se você focar todo o seu potencial em você mesmo, no que você quer, no que você deseja, não para o futuro e não com relação ao passado, mas com respeito àquilo que você quer para o seu agora. Como você está vivendo a sua vida nesse momento? Será que você está se sentindo desta forma, ansioso, né, triste, vive se escondendo das pessoas por não se achar que é bom o suficiente, não é? Então faça essa avaliação dentro de você. E aí você vai percebendo que todas essas emoções não está tendo nenhuma congruência com o que você está desejando de verdade. Então o grande desafio, na verdade, é focar a sua mente nesse presente, porque só existe o agora, não é verdade? Então, se nós focarmos a nossa consciência no aqui, no agora, esse poder, né, que os outros exercem sobre você, ou esse poder que você está exercendo sobre os outros e não sobre si mesmo, vai começar a trabalhar de forma diferente. Porque o verdadeiro poder é interior e não está à disposição nossa nem no futuro e nem no passado, somente no nosso aqui e agora. É difícil para muitas pessoas? Sim, eu creio que seja, porque é uma questão de vivência. Então, a maioria das pessoas já vem carregando esses medos desde a infância, passando pela adolescência com medo, depois passando em época da sua idade, e vão chegando até os últimos dias da sua vida mergulhados nessa questão do medo, deixando de realizar, de se realizar, até mesmo dentro dos relacionamentos. Quantos e quantos relacionamentos são destruídos por conta do medo? Ou o medo de amar, o medo de se entregar, não é? O medo de se fazer entender dentro desse relacionamento, quer seja entre homem e mulher, os relacionamentos familiares, né, no contexto geral, entre pais e filhos, né? Então, todas essas questões de desavenças, de desconfortos, estão relacionados ao medo. E aí, existem alguns exercícios muito importantes que nós podemos fazer para saber se nós estamos com medo, né? A quantidade dessas emoções que nós estamos sentindo e até mesmo como nós podemos eliminar um de cada vez ou vários desses medos ao mesmo tempo. Por outro lado, nós precisamos fazer essa autoobservação o tempo todo, não é? Porque quando você está o tempo todo se protegendo das pessoas ou dos lugares ou mesmo até de objetos, né, como figuras, retratos e assim por diante, é uma forma que a sua mente está usando você para escapar
do seu aqui e do seu agora. Então nós devemos ter muito cuidado com essa autoproteção, que na verdade é uma defesa dentro de você, né? Você está, na verdade, se defendendo do quê? Ou de quem? Então isso é uma identificação, né, ilusória, né, de uma imagem que a sua mente está criando, de anseios que a sua própria mente está criando, quando na verdade isso não existe, né? Nós acabamos achando que uma situação até parece ser um monstro de 7 cabeças, quando nós vamos verificar realmente lá profundamente, na verdade ela nem existe, foi uma ilusão da nossa mente. Assim como nós podemos observar as ilusões de ótica, né? Aquelas, não sei se vocês já puderam ver aquelas pinturas de ilusão, né, que os artistas passam para nós, quando nós olhamos, né, nós vemos várias figuras ao mesmo tempo, aquilo que nós pensamos que esteja ali representado, na verdade não é outra situação. Então, essas deformações da nossa mente acabam criando essas ilusões. E aí, a grande sacada de tudo isso é você sair desse mundo da ilusão e partir para o mundo real. Então, a essência do nosso verdadeiro poder é focar em você, no seu agora. Se você estivesse nesse exato momento diante de um espelho e você olhasse para esse espelho e você perguntasse para si mesmo: fulano, né? Diga aí seu nome. Esse exato momento você está sentindo medo de quê? Ou de quem? De que situação eu estou me reservando, me preservando? E por que eu quero fugir dessa situação? E aí você vai esperar uma resposta. Outra coisa também importante, um exercício interessante que você pode fazer, é escrever sobre os medos. Se, por exemplo, você é uma pessoa que tem medo de animais, isso é muito comum encontrar pessoas que têm medo de animais, medo de até mesmo animais domésticos, né, como os cães, gatos. Mas você talvez nunca parou para pensar por que você tem esse medo. Teve uma ocasião em que eu atendi uma moça e que ela tinha um pavor imenso de borboleta. E aí, né, no consultório, nós conversamos bastante a respeito do medo que ela sentia, que ela não podia ver borboletas, quer fossem pequenas ou grandes, mas o pavor mesmo assim aflorava quando ela via aquelas borboletas pretas enormes. Então ela entrava em pânico total. E aí, fazendo a terapia de regressão, que foi necessário fazer nesse caso, né, e o caso já estava um pouquinho mais avançado, e a terapia também, nós já havíamos feito algumas sessões, eu já havia colhido alguns dados, e partimos então para a regressão. E o interessante é que ela pôde se lembrar, né, a regressão é você entrar em contato com as suas memórias, os registros que estão guardados na sua memória. E aí ela acessou uma época da idade dela, em que ela ainda era bem pequenininha, ela deveria ter uns 4 ou 5 anos, e numa brincadeira com crianças um pouco maiores, ela se lembrou de que um menino maior do que ela pegou uma dessas borboletas e colocou em cima do rosto dela. E aí ela abraçou o poste, né, as crianças que brincam na rua, né, na calçada ali. Então ela se agarrou para se proteger ao poste de iluminação. E a outra criança ficou ali ao redor dela com essa borboleta, que era uma borboleta que já estava morta, mas ele ficava colocando em cima da cabeça dela, nos ombros dela, nas costas dela. E aí ela não conseguia olhar diretamente para a borboleta. Ela sabia que era uma borboleta grande, né, preta, mas ela não conseguia ver exatamente, porque nesse momento ela fechou os olhos e se agarrou firmemente ao poste. Mas ela sentia, né, o toque do bichinho nos seus ombros, no alto da sua cabeça. E conclusão, durante toda a sua vida isso, né, ocorreu nessa faixa etária da vida dela. Porém, o problema, né, veio se arrastando até a idade em que ela me consultou, que era por volta aí dos seus 34, 35 anos. E durante todo esse período, ela sentia muitas dores de cabeça. Ela tinha
pavor das borboletas, até mesmo de pássaros, qualquer coisa assim que, né, tivesse asas e passasse por perto, sobretudo as que tinham uma cor mais escura. E ela sentia muitas dores nos ombros e até mesmo ela acordava de madrugada, isso ela me relatando, com a sensação de que tinha alguém pegando nos ombros dela. E uma sensação muito de peso que ia empurrando ela para baixo, né? Como se você fosse curvando, né? Procurando algo no chão. E sempre com muito medo de abrir os olhos frente a situações de medo. Então, qualquer situação que ela percebesse que ela ia sentir medo, imediatamente ela fechava os olhos. E isso era um grande perigo, porque ela dirigia. Então, houve situações em que pássaros passaram na sua frente enquanto ela estava dirigindo, e imediatamente ela fechou os olhos, travou a mão no volante e quase que causa acidentes. Então, isso a gente vê muito no consultório com as pessoas que têm esses medos e que, na verdade, eles foram gerados desde a sua infância ou até mesmo, né, na própria momento da gestação. Então, seja qual for o seu medo, o ideal é que você sempre procure alguém para que possa te auxiliar a se livrar desses medos, porque o medo simples de algo pode te levar a ter essas emoções e sensações cada vez piores. Vai ocorrendo a ansiedade, depois vai ocorrendo o pavor, e aí você começa a ficar trancado dentro de casa, vai desenvolvendo a depressão, vai desenvolvendo a síndrome do pânico, e aí a sua vida se resume e se restringe apenas num espaço de tempo em que na verdade não existe mais, dentro de algo que ocorreu ou medo daquilo que ainda nem aconteceu. Então, meus amados, essa foi a minha dica de hoje. Ou seja, se você sabe, se você entra em contato com esses medos, com auxílio, né, de um terapeuta, um psicoterapeuta, ou mesmo fazendo uma aula de relaxamento, de meditação, exercícios, tudo isso ajuda você a liberar essas emoções. E aí você vai trabalhando dia após dia, né, dependendo do grau do medo que você tenha. Então é sempre importante que você tenha o auxílio do seu médico, mas sempre você pode também fazer terapias alternativas, complementares, terapias que vão te auxiliando a trabalhar essas emoções. E você vai ver que, na verdade, você esteve durante muito tempo aprisionado dentro do passado ou no futuro e esqueceu de viver o agora. Quantas e quantas coisas você não deve estar perdendo, né, deixando de fazer por conta dessas situações. Então, vamos ser felizes, vamos focar naquilo que nós desejamos, mas aquilo que nós desejamos de importante para nós, que vai nos fazer evoluir, que vai nos fazer crescer dia após dia, e sem o medo, porque não adianta tentar combater o medo com o medo. A grande questão é combater o medo com a alegria, com o prazer, com a coragem de enfrentar esses medos, mas enfrentar esses medos de forma positiva, correto? Então, eu vou encerrando por aqui o programa de hoje, desejando que vocês tenham uma semana maravilhosa, que comecem a refletir sobre essas questões do medo, os medos que você tem tido e quais são os medos que você anda, né, colocando na cabeça das outras pessoas também. Então, a dica para os pais, mais uma vez, é não estar amedrontando as suas crianças. Tem muitos pais que, por tentarem fazer com que os seus filhos fiquem quietos, acabam falando de monstros, coisas que as crianças realmente vão ficar com medo e, infelizmente, elas vão depois assimilando esses medos e vão gerando no futuro coisas muito piores, né? Atrapalhando realmente a sua vida, o fluxo da sua energia que deveria estar sendo utilizada para o seu próprio benefício e em prol das pessoas, em prol do universo.